Ainda falando sobre as feridas com predomínio de tecido viável e planas, a gente tem as coberturas não aderentes. Elas vão nos auxiliar nessa manutenção da umidade e também a diminuir o trauma das trocas. A gente tem uma infinidade aí de marcas, né, e de possibilidades de associações, mas a gente entende que são pelo menos três categorias, né? A gente tem as gases não aderentes, que elas são um tecido de viscose e poliéster. Então, elas têm uma trama bem mais fechadinha que a gase de algodão, que a gente está mais acostumado a usar, né? E ela tem uma textura mais macia, né? Aqui ela vem dobradinha também, ela tem um potencial algum potencial de absorção, mas a principal questão dela é de não aderir ao leito da lesão, ou pelo menos não aderir tanto quanto as gases de algodão. Então elas são um recurso para tentar diminuir esse trauma que ocorre toda vez que a gente troca o curativo. A gente vai ter as malhas. As malhas, elas geralmente vêm na apresentação impregnada com algum tipo de umidificante, então com algum tipo de óleo ou com o próprio petrolato, né, que é a vaselina. Elas são um pouquinho mais abertas, né, a trama delas é um pouquinho mais aberta. Essa aqui já está mais sequinha, mas ela veio também umidificada com a vaselina, e a ideia é ela cobrir o nosso leito, podendo ser utilizada direto, né? Ou também com um umidificante embaixo, né? Então aqui no caso a gente tinha um pouquinho de vaselina, ó. Ela encosta ali e faz essa proteção, ela se molda também, então a ferida ela até pode ter um pouquinho de uma certa depressão, né? Ela não sendo cavitária, mas ela tendo um pouquinho de depressão é possível usar. E vai demandar o curativo secundário, então o curativo seco para fazer o equilíbrio da umidade. E aí o benefício, ela pode também ficar no leito da lesão de 48 a 72 horas, porém a gente não consegue, né, ver muito bem o que tem por baixo dessa malha. Mas ela pode ficar aqui em contato com as bordas também. E o principal objetivo, como eu já falei, é evitar esse trauma, né? Quando a gente faz a remoção, ela ter um pouco mais de cuidado, de delicadeza, né? Para não levar todo o tecidinho novo que durante as 24 horas, 48 horas que a gente deixou fechado, cresceu aqui no nosso leito da ferida. As gases, essas que são secas, né? Elas vêm no tamanho da gase que a gente já conhece, né? Como se fosse essas gases que a gente tem de algodão. Uhum. Mas essas malhas, né, não aderentes, elas geralmente vêm em tamanhos maiores. Uhum. Então a gente pode também, para otimizar o cuidado e questão de recurso, cortar. Algumas pode avaliar a indicação do fabricante, algumas podem ser recortadas, mais ou menos do tamanho do leito da lesão, para a gente poder utilizar também, né, mais vezes o produto, né? Essa aqui já tá, ó, recortadinha, né? Ajuda bastante em lesões agudas, né? Às vezes a gente tem um corte, né, que é um pouquinho mais profundo, que a gente precisa cuidar daquelas bordas da retração, então corta um pedacinho, coloca ali, às vezes até uma queimadura, né, pode ser uma cobertura interessante para não traumatizar, a gente diz para diminuir o trauma das trocas, né. E aí, dentro ainda com esse mesmo objetivo, a gente vai ter as telas de silicone. As telas de silicone, elas vão ter uma trama um pouco mais aberta, né? Então, ela vai ter alguns furinhos. E por isso, ela também vai ter um ponto a mais, assim, de benefício, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui, acho que vocês conseguem ver bem, né? Ela tem furinhos maiores, ela vai fazer essa mesma moldagem ali, né, em contato lá com o leito da lesão, então a gente não precisa aplicar nada embaixo, né,
ela vai em contato direto com o leito mesmo. Como a gente falou antes, talvez um pouquinho de umidificante, a depender do que a lesão está apresentando de exudato, e ela deve ficar também aqui em contato com as bordas, né, para fazer essa proteção das bordinhas ali, que é onde o tecido está crescendo. E a tela, ela ainda pode ser usada nas feridas que tem um moderado volume de exudato, porque justamente esses furinhos um pouco maiores permitem que o exudato saia e seja absorvido, e aí a gente pode lançar mão da própria gaze não aderente, né, que vai ter um pouquinho mais de absorção, por cima para poder absorver esse exudato e ele não ficar acumulado no leito da ferida. Sempre depende da orientação do fabricante, mas geralmente as telas de silicone, elas vão ter uma durabilidade maior, então a gente vai poder deixar ela em contato com o leito por até 14 dias, e tem algumas marcas que a orientação do fabricante para a limpeza da ferida vai ser por cima da tela mesmo. Então, a gente não vai remover ela, né? O paciente vai vir aqui depois de 48 horas, a gente vai proceder com toda a limpeza dessa ferida, vai conseguir ver como é que tá essa ferida por baixo da tela sem fazer a remoção, e é isso que torna ela com uma durabilidade bastante grande, né? E aí, claro, a gente vai observar e precisando, vendo que tem algum tipo de alteração importante, ela pode ser removida e reaplicada também. Então, de fato, é uma cobertura bastante versátil quando a gente tem um tecido viável, especialmente, né? E um volume de exudato de pouco a moderado, né? A tela de silicone, ela acaba sendo um investimento maior, né? Ela é um pouco mais cara comparada à malha e à gaze não aderente, mas também a gente tem que avaliar sempre o custo-benefício, né? Então, qual é a indicação, para que eu quero utilizar, o que o paciente já tentou usar, o que a gente já fez de cuidado naquela ferida, e se vale a pena, né, a gente fazer essa tentativa considerando a frequência da troca, que vai ser muito maior, e o benefício, daqui a pouco, para um paciente, né, que tem dificuldade de ir na unidade, que daqui a pouco mora numa área rural, né, questão de acesso também, isso tudo a gente tem que pensar, ou que não tem condição de fazer o seu próprio curativo em casa, né, tem, às vezes, uma pessoa mais idosa, que não tem rede de apoio, enfim, tudo isso são elementos que têm que ser considerados no cuidado, e daqui a pouco o investimento num produto que vai ser um pouco mais caro do que os demais, vai valer a pena, vai compensar, porque a gente vai poder fazer esse acompanhamento e daqui a pouco a gente vai ter bons resultados, diferente do que se a gente ficar trocando a cada 24, 48 e não ter o mesmo resultado, né? Isso, e perturbando o leito, né? A gente, acho que um exemplo bom do uso da tela de silicone, que eu imagino que todo mundo já tenha visto, assim, são aquelas lesões extensas, né? As úlceras venosas, geralmente de etiologia venosa, que são extensas em membro inferior, e que muitas vezes a gente consegue, né, remover todo o tecido desvitalizado, ela fica granulada, ela fica plana, mas ela não consegue retrair. E são feridas muito exudativas, né? Então, às vezes a gente, utilizando a tela para fazer essa proteção mesmo desse tecido viável e combinar com o paciente só a troca do secundário, e aí ele pode fazer essa troca várias vezes ao longo do dia sem mexer no leito, pode ser também uma estratégia para bons resultados, para a gente começar a ver essa úlcera que é grande retrair. E aí, é claro, né, em conjunto com isso, a gente vai estar vendo qual é a situação sistêmica desse paciente, né, porque feridas muito exudativas, elas têm a ver com um desequilíbrio sistêmico do paciente, né? A ferida por si só, ela não produz ali um líquido localmente e joga para fora, né? Isso é resultado de um processo sistêmico que tem a ver com as doenças de base, então isso tudo precisa estar sendo visto e controlado, né? E é por isso que a gente tem aqui outros módulos que vão estar falando justamente dessa avaliação. Mas essa aqui é uma boa estratégia nesses casos para a gente não precisar mexer nesse tecido que está apresentando, né, que é um tecido viável, que é um tecido que tem potencial de retração. Gente, agora que vocês já conhecem as coberturas não aderentes, a gente tem alguns detalhes para dizer, assim, que
pelo amor de Deus, não vai usar a gaze não aderente para limpar a ferida, tá? Ela é um produto mais caro e ela precisa ser reservada para isso, para fazer a cobertura, né? E evitar o trauma das trocas. Então, a limpeza a gente vai continuar fazendo com a gaze de algodão mesmo, tá? E reservando a gaze não aderente para o curativo primário. E se você ficou muito encantada e apaixonada pela tela de silicone, não desanima se por acaso não puder ter isso na tua unidade. Utiliza da malha não aderente ou da gaze não aderente, que tem um custo um pouco mais baixo, porque isso já vai também fazer a diferença no cuidado. Uma coisa bem importante para lembrar é que esse tipo de cobertura, a contraindicação é em feridas cavitárias. Então, quando a gente tem ferida com cavidade, a gente não vai utilizar malha, tela ou gaze não aderente. A gente vai lançar mão de outras coberturas que a gente vai falar na sequência. É isso. A gente quer saber se vocês já têm experiência com as coberturas não aderentes, então conta pra gente aqui nos comentários.